Podemos então começar? O pessoal já está se acomodando, né? Estava o horário marcado para 2h30, então já se passaram mais de 10 minutos, eu acho que já podemos iniciar os trabalhos, né? Vamos então fazer a abertura, né, dessa segunda mesa do evento 100 anos de M.P. Thompson, um historiador para os nossos dias. E essa mesa se intitula História da Escravidão e das Lutas Sociais no Brasil Escravista. Bom, meu papel aqui, né, como coordenadora, eu começo fazendo uma breve apresentação, né, dos professores que compõem essa mesa. À minha direita é o professor Flávio Gomes, né, um historiador que dispensa grandes apresentações, por já ser um nome conhecido e reconhecido internacionalmente, nacionalmente, como um dos principais historiadores da história da escravidão no Brasil. É professor da UFRJ, né, da Universidade Federal Fluminense, atuando na graduação, nos programas de pós-graduação do Instituto de História da UFRJ, além de coordenar o Laboratório de Estudos de História Atlântica das Sociedades Coloniais e Pós-Coloniais, o LEA, que é vinculado ao mesmo instituto, né? O Flávio tem inúmeros livros, coletâneas, artigos, capítulos publicados, e das suas várias obras, né, publicadas, inúmeras foram também premiadas, né? Desde o clássico Histórias de Quilombolas, Mocambos e Comunidades de Senzala, no Rio de Janeiro, século XIX, que foi um dos primeiros prêmios do Arquivo Nacional de Pesquisa, até a coletânea intitulada Enciclopédia Negra, Biografias Afro-Brasileiras, que foi Prêmio Jabuti 2022, publicado pela Companhia das Letras, do qual ele é um dos organizadores, né? Flávio, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Em nome do Observatório, eu agradeço demais a presença, porque você é uma referência muito importante para os nossos estudos, as nossas pesquisas, e pessoalmente é uma satisfação enorme estar aqui dividindo a mesa com você, que é um professor que foi muito importante na minha formação, além de ser uma pessoa muito querida. Então, os meus sinceros agradecimentos, é uma alegria ter você aqui. Passo agora a apresentar o professor Igor Gomes Santos, né? Estamos brincando com a semelhança de nomes nessa mesa, né? Flávio, Flávia, Gomes, Gomes, Santos, Santos. O Igor, ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, é licenciado, mestre e doutor em História, o mestrado e o doutorado realizados aqui na Federal Fluminense. Tem vários também artigos e capítulos de livros publicados e é autor do livro intitulado A Horda Heterogênea, Resistência Delituosa dos Subalternos na Formação do Estado Nacional, Bahia, 1822-1853. O livro foi publicado pela editora da UF e é resultado da sua tese de doutorado, que foi premiada aqui, né, no concurso de melhores teses do PPGH em 2018, e também o livro recebeu o prêmio Kátia Matoso de melhores teses em História do Estado da Bahia, da Fundação Pedro Calmon. Igor, eu agradeço também imensamente a sua participação aqui. Igor foi o meu colega de turma no doutorado, um companheiro e um excelente historiador, que eu também tenho um carinho e uma amizade muito grande. Então, eu hoje aqui estou entre amigos e entre professores que são muito importantes e que eu acho que podem hoje trazer muitas contribuições para a proposta dessa mesa, né? Quando houve a proposta de discussão em torno dessa temática, a ideia de convidar esses dois historiadores foi no sentido da gente fazer uma reflexão sobre a recepção, né, e a influência da obra de Thompson no campo de estudos da história da escravidão no Brasil, né? Então, a gente tem o Flávio Gomes, que é um professor formado, né, um historiador que se forma de uma geração, né, entre os anos 80 e os anos 90, uma geração que
renova os estudos da história da escravidão no Brasil e que, de certa forma, faz parte de um grupo de estudiosos que recebe a obra do Thompson, né, e divulga essa obra, dialogando com esse autor nas suas pesquisas, né? E, inicialmente, o Flávio faz esse esforço justamente nos estudos sobre revoltas, né, dos escravizados, formação de grupos e comunidades de fugitivos da escravidão. E, além disso, ao longo de sua trajetória, mantém esse diálogo constante com a obra do M.P. Thompson. O Igor também, ao longo dos seus estudos sobre banditismo, crime, violência, na primeira metade do século XIX, na Bahia, realiza um diálogo direto com os historiadores ingleses marxistas, como Eric Hobsbawm, Raymond Williams, e o M.P. Thompson é uma influência muito importante também para os seus estudos, com o qual ele dialoga não só para a análise do seu tema, como também para uma crítica historiográfica. Então, certamente hoje nós poderemos ter uma conversa, um debate bastante interessante e produtivo para a gente pensar essa temática da escravidão, das lutas sociais no Brasil, pensando sempre em diálogo e nas relações com a obra do Thompson, né? A proposta para essa mesa é de que a gente tenha mais ou menos 1 hora de exposição e depois mais 1 hora de debate. Então, nessa primeira hora, cada um de vocês tem mais ou menos 30 minutos, né, para a sua fala, e eu aviso quando estiver faltando uns 5 minutos, ok? A minha proposta seria começar pela ordem que está no folder, que seria o Flávio, e depois o Igor. Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Então, tá bom. Passo, então, a palavra para o professor Flávio Gomes. Seu tempo agora. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Queria agradecer logo essas palavras muito generosas, amigas da Flávia aqui na apresentação. É uma felicidade também muito grande estar nesse evento, e também do lado de 2 historiadores que eu também tenho acompanhado, a Flávia já desde o mestrado, né? A gente acompanhou o Igor também, enfim, uma felicidade. Um agradecimento mais que especial ao professor Badaró, sempre muito generoso, né? Sempre se lembra de mim nos eventos que ele faz, sempre me convida, né? Eu vou falar um pouco sobre possibilidade de história intelectual, como a gente tem pouca, né? Aí uma das piadas que eu já começo aqui é: futuros historiadores vão ter que pesquisar por que o Flávio Gomes só vem na UF quando o Badaró convida. Fora isso, ele quase não vem na UF. Então, um pouco de piadas, assim, no sentido de história intelectuais, no sentido de conexões, enfim. O seminário, eu vi a programação, infelizmente não consegui acompanhar desde a manhã, né, também no meu dia de aula. Uma iniciativa super importante, né, de 100 anos, né, do Thompson, a influência. Sempre quando apresento Thompson, né, para os meus alunos na graduação, né, principalmente aqueles que não conhecem, né, eu chamo a atenção que também mostra a generosidade daquela geração, o Hobsbawm, né, escrevendo de que o Thompson era o historiador, e ele escreveu isso ainda no início dos anos 90, que o Thompson era o historiador mais influente do século XX. Vindo do Hobsbawm, né, pela sua grandeza, né, e o fato também que o Hobsbawm é sobejamente conhecido no Brasil, com, sei lá, mais de 20 livros traduzidos em português, né, ele reconhecia ali que o Thompson, né, ainda, eu acho que esse comentário, acho que é de 91, 92, salvo engano, que o Thompson era o historiador mais influente do século XX. E aí, uma coisa interessante é ver como essas influências surgem, se silenciam e aparecem. No caso brasileiro, a gente brinca que são as coincidências, né? Que é
a tradução dessa obra do Thompson exatamente no final dos anos 80, né, o surgimento não o surgimento no sentido da primeira vez, mas uma força a mais do programa de pós-graduação de História da Unicamp, né, e a tradução, que eu sempre critico isso, né, como o mercado editorial brasileiro fez uma esperteza com relação à obra do Thompson, que foi publicada em 3 volumes. Acho que isso atrapalha muito, né? A gente brincava já na minha geração que ninguém lia os 3 volumes. É difícil ler 3 volumes de uma obra. Livro grande é difícil ler 3 volumes. E aí tem gente que só lia, que aliás é o menor, primeiro volume, só lia o prefácio, só lia o primeiro capítulo. Quer dizer, então eu acho que tem muito de nós, aí eu estou... Vou sempre me incluir, para não parecer sempre uma coisa que são os outros e tal. Quer dizer, a força da obra do Thompson ainda talvez precise ser revisitada, até por causa disso. Você vai passar, como professor, você pode até tentar sugerir um aluno, mobilizá-lo, olha, lê o livro todo, então não, lê os 3 volumes do livro. Não, eu já entendi, professor, é muito bom, eu vou usar o Thompson, calma, eu já entendi. Mas foi exatamente o quê? Foi esse movimento, eu estava na graduação ainda, não tinha nenhum contato com a obra do Thompson, foi esse movimento de publicar os volumes, salvo engano, a gente sempre erra em data, eu adoro errar em data, porque toda vez que eu erro uma data, assim, por isso que eu sou historiador que acerta a data não é bom, né? Que é 87, 88 e 89, né? Os 3 volumes da obra do Thompson. Eu fui para Campinas naquela ocasião, não necessariamente atrás de uma formação que me conectasse com essa nova perspectiva de história social, necessariamente, né? Eu fui porque eu percebia que talvez aqui no Rio não tivesse muita chance, alguns colegas de graduação já tinham feito prova lá para a FRJ, não tinham passado, eu falei, bom, eu não vou entrar na fila para ser reprovado também. E aí resolvi ir para Campinas. E aí tem a ideia do contexto, né? Que eu chego em Campinas exatamente em 90, foi um balde de água fria, porque 89 foi a primeira eleição indireta, a gente foi para a rua, nunca vi tanta mobilização fantástica, e no final eu recebo a notícia que eu tinha passado, fiquei muito feliz, tinha passado em primeiro lugar para o mestrado na Unicamp, e ao mesmo tempo totalmente para baixo, né, porque simplesmente a eleição de 89 foi eleito 2 candidatos do setor progressista, né, e um candidato completamente novo foi eleito ali e tal. Mas eu chego em Campinas, eu me lembro, quando eu volto de Campinas, nos meus primeiros meses, parece ser uma ironia isso, todo mundo queria conversar comigo para saber como é que era viver numa cidade administrada pelo PT. Que era exatamente isso, quer dizer, 1890, ou seja, era o Jacob Tar, que era o prefeito de Campinas e tal. Então tinha toda aquele universo, né, de historiografia, digamos assim. Jovens professores, também brinco com meus alunos, ficar atento aos jovens professores, né? Nós vamos ficando mais velhos, vai ficando repetindo os mais jovens, né, cada vez mais mobilizados, né? Jovens professores, né, que era a Silvia Lara, que estava vindo, né, com, acho que de Ouro Preto, o Sidney também tinha vindo, passado por Ouro Preto. Eles estavam ali em Campinas não mais do que como professores, não mais do que 3 anos como professores. Inclusive, vivenciando seus primeiros orientandos. Salvo engano, acho que o primeiro orientando da Silva foi o Jaime. Acho que eles também herdaram alguns orientandos do Peter Eisenberg, que tinha falecido. Também foi uma grande... Eu nunca conheci o Peter Eisenberg. Eu cheguei em Campinas, ele já tinha falecido. Então tinha uma atmosfera que a gente começou. Alô? Obrigado. Tinha toda essa atmosfera, né, da obra do Thompson, embora fazendo hoje uma espécie de memória intelectual, não era tão hegemônico assim. Inclusive, eu me lembro de chegar na Unicamp, ainda tinha
ainda tinha um grupo que trabalhava muito forte com o Foucault, ainda tinha muita força. O Castoriadis, naquela época, se usava muito Castoriadis, muita força. Então, porque a gente lê, às vezes, o Unicamp como uma espécie de hegemonia thompsoniana entrando, e não era necessariamente assim. Não era necessariamente assim. E aí eu fiz a minha formação lá, né? Acabei fazendo um mestrado bem rápido, já tinha muita pesquisa aqui, né? Talvez, mesmo sem conhecer Thompson, eu sempre brinco, né? Eu acreditava naquela ironia do Thompson, que em algum momento, acho que é dos Senhores e Caçadores, que ele diz que só chegou a essa conclusão, ele brinca, depois de tardes tediosas e sonolentas no arquivo. Né? Então eu já tinha uma experiência muito empírica de trabalhar, de ir para o Arquivo Nacional, de maneira até um pouco meio autodidata, né? De perseguir séries, enfim. Eu cheguei com essa pesquisa muito pronta em Campinas, fiz rápido e fui para o doutorado, e aí quando sai, o que eu quero chegar é o texto da Silvia Lara, Bruno de Wind, que é um texto que eu acho que ali é interessante, era um texto que era uma leitura muito direta, né? Uma leitura jocosa, não. Acho que era um pouco de uma boa propaganda de que tinha significado a Unicamp naquele momento, e ela me cita como, né, porque ela está, o subtítulo é Experiência Negra no Brasil, e eu tinha acabado de defender o mestrado, não tinha muita gente ali também, né? Então ela ali ficou, que na verdade era um texto que tentava mostrar, foi publicado, depois ela publicou um outro texto também na PUC, que era mostrar um pouco da influência de uma leitura do Thompson na historiografia da escravidão. Quem fazia mais isso, de maneira mais direta, era o pessoal que trabalhava com história do trabalho. Que, aliás, é até interessante, porque a Unicamp acabou abolindo, entre eu fazer o mestrado e o doutorado, aboliu, com uma coisa interessante, né? Eu gosto até de usar isso. Quando eu fiz o mestrado, ainda era história do trabalho. Depois essa linha desapareceu. Foi criada uma linha muito interessante, o nome, em termos políticos, né? Eu acho, depois eu vou fazer um comentário sobre isso, sobre história intelectual, que era história social do racismo. Foi uma linha da Unicamp, funcionou durante, muito interessante, funcionou, sei lá, durante 2 anos e tal. Essa coisa de muda o nome da linha, depois ficou história social. Né? Mas quem usava muito mais, realmente, era o pessoal da história do trabalho. Então, o Paulo Fonte vai estar aqui amanhã, nisso. Então, é muito interessante. Eles tinham, inclusive, ele vai também na minha aula amanhã, né? Pedi para ele lá falar do Thompson. Então, uma semana meio thompsoniana, né? Ele vai falar na minha aula e tal. Então, eles criaram lá um grupo, que era o CU, né? Central Única dos Historiadores, e as reuniões eram na casa do Antônio Luiz de Negro, que todos nós conhecemos mais popularmente pelo nome de Gino. E eu me lembro, né, que eu não conseguia acompanhar, porque eu já fazia uma viagem de uma noite para assistir aula. Aquela noite que eu dormia lá na casa do Gino, já era a noite que eu precisava dormir para a noite seguinte ter aula e voltar de ônibus. Eu ia e voltava, quer dizer, então eram 2 noites, né, 3 noites, sendo que uma dormia. Então eu acompanhava a coisa como era magnética, assim, sabe? Eu acompanhava porque eu estilava mesmo, né? E ali era um grupo de historiadores que depois fizeram uma trajetória muito próxima da obra do Thompson. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a gente faz uma leitura dessas influências do Thompson e na escravidão, muito associando ao Unicamp. Eu acho que tem alguns contextos que mereceriam ser revisitados do ponto de vista da história intelectual. Eu, com a chance de estar generalizando, que a gente sempre generaliza, não tem isso, ou falta isso. Na verdade, olha, tem uma tese que acabou de sair, tem um livro que acabou de sair, a gente não acompanha. É um perigo também, a gente acaba... Mas eu, assim, a impressão que eu tenho é que ainda a gente precisa de mais
pesquisa em história intelectual, até para acompanhar quem está usando o Thompson, principalmente nos anos 90, porque eu me lembro muito, deve ter muito, além da obra fantástica do Badaró, que deu uma sistematizada sobre a produção historiográfica brasileira do Thompson, mas me lembrava muito o texto do Zé Sérgio Leite Lopes, que falava como Thompson, né, senhores e caçadores, está entrando na antropologia e, ao mesmo tempo, né, entender, é mó barato isso, né, o Eric Williams está sendo traduzido pela editora Europa, que depois vira Palas. Eric Williams está traduzido aqui. O Genovese está sendo traduzido aqui nos anos 80. E o Thompson está sendo traduzido na década de 70, pela ditadura militar, pela Zahar. Né? E aquele livro, a impressão que eu tenho, ficou sem ser recuperado pela historiografia, virou um debate, assim, falando de maneira mais livre. Eu acho até que talvez isso é tema para debate, né? Uma das acusações feitas ao Thompson, de que ao fazer uma crítica a um determinado marxismo, ele era antimarxista, eu acho que muita da penetração ou da obra do Thompson, o Miséria da Teoria, tem entrado nessa perspectiva. Olha, ótimo, agora a gente tem um autor. Eu me lembro, eu fiz Ciências Sociais na FRJ, e eu também não sabia que era Thompson. Ele era chamado de culturalista. Não, culturalista. Porque a crítica que ele fazia aos marxistas talvez tenha sido lida pelos anti-marxistas, como que, olha, ótimo, vamos botar a galera. Mas o fato é que aquela obra do Thompson, aquela de 78, traduzida aqui, ela fica perdida, e a recuperação do Thompson na historiografia, avalio eu, começa exatamente que no final dos anos 80 e nos anos 90. Então você tem uma coisa até de uma... É muito interessante isso, de uma diferença entre, né, a data original dessas obras e a tradução no Brasil. Né? Eu agora estou fazendo um texto, é muito gostoso fazer isso, estou fazendo um texto sobre Clóvis Moura. Eu tenho um livro de homenagem ao Clóvis Moura. E aí, uma coisa que estou gostando muito de fazer é que eu estou indo nas obras e ver quem está citando, quem está silenciando o Clóvis Moura. Bom barato. Ontem eu estava na Biblioteca Nacional, eu estava lendo, né, a capa igualzinha, né, dos livros, 2 livros de 62, né, Metamorfose do Escravo do Ottaviani, não cita, 62, e o Escravidão e Brasil Meridional do FHC, também não cita o Clóvis Moura. Aí eu fui na obra do Florestan, que forma, cita a obra de 59. Alguém poderia falar, mas aquele texto, o livro do Clóvis Moura de 59, talvez estivesse sendo difícil de localizar, né? Que é um livro que é publicado na editora Zumbi, alguns livros desaparecem e tal. Mas não é verdade, porque o Décio Freitas, que faz toda uma pesquisa meio no exílio e tal, já está citando os livros, né, o Clóvis. Então, eu acho que seria interessante a gente tentar acompanhar no tocante à escravidão, porque sempre se falou isso. Não, o Wilmar já está usando um texto do Thompson, né, lá no tempo Saquarema, né, misturando com as coisas de Gramsci e tal, mas como essa obra do Thompson aparece, né, literalmente nas notas de rodapé, muito associado à presença dos Lênins, não sei se é só isso, que passa na UF, tem um papel importante na formação de uma geração que está fazendo mestrado na UF no final dos anos, meados dos anos 60, 80, né, que é o livro do Sidney e tal. Então é muito interessante acompanhar. E o outro comentário, transversal esse de história intelectual, que meus alunos agora, tem vários alunos aqui agora que por acaso estão aqui, sabe que é verdade, que é a leitura do James Scott. James Scott é um antropólogo importantíssimo, que tem uma influência, ele tem uma forte influência na obra dele, na obra do Thompson, e uma influência nos estudos de escravidão nos Estados Unidos. Quase não se usou James Scott, todos. E aí não pode botar na conta
da Unicamp ou ter sido orientado por um norte-americano que conhecia, porque eu fui orientando do Bob Silene e ele nunca me botou para ler James Scott. Né? Então, é interessante esse movimento em que, né, de história intelectual, que é essa relação entre edição, contexto, né? É até interessante, agora o pessoal de escravidão conhece mais, conhece até o conceito, conhece pouco o autor do conceito, que é a segunda escravidão. O David Thomas, ele foi aluno do Thompson nos Estados Unidos. Eu me lembro que a gente levou ele para conversar, né, na UFRJ, depois levou para o horário que a gente conseguia conversar com o Marcelo. A gente foi para um shopping e ele falando o que é o Thompson em pleno macartismo norte-americano, nos anos 70, completamente isolado. O que eu quero chamar a atenção é que a leitura retrospectiva da influência de um determinado autor e o impacto da obra dele, às vezes generaliza e uniformiza camadas diferentes de... Né? Então, é um trabalho, eu não gostaria de orientar nem fazer um trabalho desse, que pudesse acompanhar exatamente nas notas, os usos, né? Como a ideia que é o conceito que acabou sendo mais utilizado, que é toda a ideia de classe, a ideia de experiência, a ideia de processo. Então, essa é uma coisa muito interessante, né, sobre essa presença do Thompson. Eu acho que, no caso do contexto brasileiro, esse contexto de redemocratização, né, o próprio Dale chama a atenção que ele, no Brasil, a procura do tema de doutorado dele nos Estados Unidos, ele acaba casando com inclusive uma intelectual do Brasil, né? Ele vira corintiano, porque tem a democracia corintiana, ele fala o tempo todo, toda uma geração que vira torcedor. Ele tinha que fazer um texto sobre isso. Ele falou para mim, para o Marcelo, já falou em outros momentos, né? E ao mesmo tempo, esse cara que está aqui procurando um tema, que foi aluno do Thompson no início dos anos 80 nos Estados Unidos, né? O Thompson em baixa, né? Certamente muito maltratado nos Estados Unidos, maltratado porque era um marxista num ambiente antimarxista acadêmico, marcartista, maltratado porque era inglês, né? Os norte-americanos não suportam os ingleses, mesmo ingleses progressistas, né? Então o que o Thompson tem sofrido, e aí o Dale já terminando, aí já nessa relação pessoal, influenciando, né, ou ajudando nos contatos, isso tudo fica invisível nos contatos para que a obra do Thompson, a classe operária inglesa, fosse publicada. Tem a relação direta do Dale. Você não vai ver um agradecimento literalmente na obra do Thompson, como se ele não falasse, ficaria completamente esquecido. Até e as conversas que o Dale tinha com o Thompson, até uma coisa, eu brinco muito com meus alunos, porque eu coloco meus alunos para ler muito o Peter Linebaugh. Muitos de vocês sabem quem é o Peter Linebaugh, né? Já é muito usado para quem faz estudos sobre criminalidade no Brasil, né? As teses que já tem tradução do Linebaugh, né? É Douglas Hay, né? Douglas Hay. Tem muito estudo sobre criminalidade e textos já traduzidos do Peter e do Douglas Hay de 79, né? E o Dale, bom, e tem o texto famoso publicado traduzido numa revista da Ampul de 83, que é Todas as Montanhas Atlânticas Estremeceram, traduzido em 83. Eu me lembro que o Livio Sansone, um antropólogo, né, que estuda a raça, aí uma vez ele comentou comigo: olha, você viu o texto do Paul Gilroy? Você viu o texto do Paul Gilroy? Eu vi. Fantástico. Isso que os historiadores deviam fazer no Brasil, né? Fazer uma coisa atlântica. Você viu? Eu falei, bom, toda a base do primeiro capítulo do livro, né, tem uma penetração na antropologia do Paul Gilroy, o Atlântico Negro, toda a base é Linebaugh. Literalmente, né? Agora depois foi traduzido.
Mas o Linebaugh é interessante, porque eu me lembrei que o próprio Dale falou que nem o Thompson levava muito a sério as ideias do Linebaugh, né? Falou que era uma bobagem essa ideia de classe operária, que é fundamental, eu acho incrível. Não conheço um aluno, tem que ler, não fique empolgado com a potência da capacidade de olhar, de circulação de ideias, tudo isso aí do texto do Thompson, de pegar a ideia do Linebaugh e potencializar. Então eu acho que tem um movimento muito interessante dessa obra, da recepção, ou na recepção do uso, que não é recepção, da obra do Thompson. Mas eu acho que tem uma coisa também que a gente potencializa muito na leitura, que é uma coisa contextual também. Eu me lembro na minha apresentação, na minha tese de doutorado, eu escrevi sobre isso, eu tenho um texto sobre isso. Até uma vez uma professora olhou e falou: você tinha que publicar esse texto. É um texto de apresentação, Eu fiz um texto de apresentação em que eu brincava de que, do ponto de vista, ele já era um doutorado, do ponto de vista das influências, daquilo que eu estava propondo, de como eu potencializo a obra do Thompson, principalmente no doutorado, que eu estava um pouco com mais vigor, eu brincava de que quem achar que a minha influência, do ponto de vista de olhar o meu objeto, era exclusivamente thompsoniana, esquecia que, na verdade, a potência ali estava em James Brown. James Brown. Inclusive, agora eu me lembrei que algum desses comentários está na tese, que agora a tese está no repositório. Até a gente fica meio irritado, porque tem gente que cita e cita a tese. A tese foi de 97, então já tem bastante tempo, 28 anos. E eu também brinco, toda vez que alguém cita a tese, eu tenho a certeza que a pessoa não leu, que aí não tinha acesso e queria citar, e olha no repositório e pega a referência, porque tá difícil de achar. vai ser reeditado, a própria editora se interessou. Mas eu brinco com isso, quer dizer, tinha uma influência, porque até hoje, o tema era resistência. Eu estou agora fazendo essa arqueologia de como também, nos anos 80, a própria ideia de resistência foi desidratada. Não podia falar em resistência. Tem gente até que fala aí, que resistência é chuveiro na casa dele e tal, que não acredita nisso. Fala em sala de aula, que não acredita em resistência e tal. Porque, na verdade, não era a ideia, não era a resistência como uma maneira de localizar. Era um movimento que tinha a ver com o final dos anos 70, a luta antirracista. Quer dizer, como é que você cola isso? Quer dizer, tem uma espécie de contextualização também, redemocratização, em que medida a gente poderia talvez comparar com outros autores, que determinadas obras foram traduzidas, que aparentemente causou Alô, é a mãozinha dela que é a minha mão atrapalhando e a dela ajudando. Mas aí eu acho que tem essa dimensão, do tema do quilombo, que era um tema que aparentemente ficou completamente adormecido. O tema, para vocês terem uma ideia, não mudou muito não, tá? Hoje, nós estamos em 2024, eu acho que não tem meia dúzia, ou se passou de meia dúzia, estamos em 7 ou 8 teses e dissertações sobre Palmares. Até eu escrever o meu doutorado, tinha saído, logo depois, tinha saído uma dissertação. Eu nunca nem conhecia essa historiadora, mas me lembro bem o nome dela, porque é um nome, enfim, diferente, Andresa, na Unesp. Tinha saído uma dissertação sobre Palmares. Bom, e aí? Bom, normal.
vários temas que são silenciados, enfim, as relações de poder, tema, a gente até hoje discute do ponto de vista historiográfico que, entre aspas, os movimentos nativistas, Emboabas é movimento nativista, a chamada restauração pernambucana, revolta dos mascates, ou seja, eventos históricos que têm a ver com crises fiscais, comerciantes, tensões, né, atlânticas entre os poderes coloniais, os poderes metropolitanos, e não necessariamente uma ideia de identidade, e ao mesmo tempo, eu sempre comento isso, tem um livro do Gesiel de Paula, que já tem quase 15 anos, que mostra que o evento de 1932, que não fez 100 anos, tem mais de 200 títulos. Então, só para falar do silêncio de algum tema e tal. Mas era um tema completamente, a questão dos quilombos, era um tema fundamentalmente da luta antirracista. Eu sou de 64, né? Nasci no início de março, não deu necessariamente para curtir os bailes de soul music. Tem muita gente mentindo, né? Ah, não, eu fui nos bailes. Bom, os bailes já estão caindo, a força dos bailes, em 75, 76, 77, 78, a força dos bailes já estão caindo. A força dos bailes, soul music, é 72, 73, 74, com muita força. Tinha 10 anos de idade, mas eu peguei o restinho dos bailes. Então, tem também essa relação de potencializar uma leitura do Thompson a partir também dessa experiência, né, no caso da luta antirracista. Então, no caso da historiografia da escravidão, no caso brasileiro e também no caso norte-americano, também é um caso, é uma tendência nossa. É interessante, só tem reflexão historiográfica que é sempre muito modesta, até pelo fôlego que o pesquisador tem, em que? Em introdução de mestrado e de doutorado. A gente cobra do aluno, não, faz uma reflexão historiográfica. Mas se perde a possibilidade de, em outros momentos de carreira, mais consolidados, o pesquisador, a fazer essa leitura historiográfica, aí, até com mais liberdade. Você pedir um aluno diz, ó, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, né? Então, eu acho que no caso, porque também tem um caso norte-americano, da influência da historiografia sobre escravidão, associado, no caso norte-americano, à luta pelos direitos civis, a guerra do Vietnã. Só para você ter um exemplo da historiografia norte-americana, claro que quem me falou isso foi o meu orientador, Hobbes Lang. Se você pegar, ele brinca, tem uma geração que não foi na guerra do Paraguai, guerra do Vietnã, porque era bem mais velha. Você pega o caso do Schwartz, por exemplo, está aí vivo, trabalhando, e uma geração mais jovem. Bom, e a geração do meio foi, e até a mobilização da luta dos direitos civis, da guerra do Vietnã, né? O Richard Price, né, um antropólogo conhecido no Brasil, ele falou que final dos anos 60 nos Estados Unidos, a segregação dentro da universidade, segregação. E aí eu também estou analisando um autor que vem fazer uma tese de doutorado no Brasil, né? Engraçado que está me falhando o nome dele agora. Pô, mas o nome desse cara? Mas aqui, mesmo que depois passar a minha fala, eu vou lembrar o nome. Que ele tem uma tese publicada em 73, um norte-americano, que vem fazer uma tese de doutorado sobre Campos de Goytacazes. Nem a Lana Lage cita, ou cita ou não cita, porque a tese da Lana Lage sobre Campos, né, é uma tese de 1977, sobre rebeldia. Até muito interessante, porque naquela época os estudos de escravidão tinham menos relação com a questão da luta antirracista e mais com a questão da ditadura militar, né? Eu não peguei isso, eu não estava na universidade. Eu tinha uma professora daqui, né? Eu tenho muito apreço, né? Meus decanas aqui, a Ismênia, comentando que uma tese sobre escravidão nos anos 70 no Brasil, acabava a tese e as pessoas cantavam o hino nacional.
Por que cantava o hino nacional? Você falar de matéria de escravidão em 77, falar de escravidão é falar também o quê? De castigo dos escravizados. Falar de castigo dos escravizados é falar também o quê? De tortura. Por isso, cantar. Só para estou mostrando o conteúdo, não tinha nada a ver necessariamente com a luta antirracista. E eu quero fechar exatamente com essa conexão que não é tão direta, não é tão óbvia, né? Talvez tivesse que fazer esse percurso que eu tenho chamado de uma história intelectual, de localizar autores, de localizar até essas dimensões de coincidências. Eu mesmo, a minha relação de amizade com o Dale Thomas foi que eu estava querendo encontrar o sogro dele, que é o cara que faz pesquisa para o Flushton, que é o Renato Jardim Moreira, que é o pesquisador do Flushton, que é o pai da esposa dele. Eu fui conhecer o Dale. Mas, enfim, a conexão final é com o que eu chamo desse protagonismo negro na historiografia, que é um protagonismo mesmo, né, do início do século XXI. Quer dizer, aí já é o que? Já é uma viragem, um desdobramento, quer dizer, da coisa do que? Não só teórica, mas teórica potencializa, né, mas da escolha dos temas, né? Eu tenho... Por que eu falei do tema também? Porque alguns temas apareceram com força, mas refluíram. Né? O próprio tema dos quilombos, né? Todo mundo hoje conhece, os remanescentes. Hoje a gente tem os dados do censo, o Brasil tem 1,3 milhões de quilombolas, significa 0,6% da população. A população indígena é 1,6, 0,8, mas não tem tanta dissertação de história sobre os quilombos. Não tem tanta dissertação. Eu lembro o João Monteiro comentando também o tema da história indígena. Quando sai o Negros da Terra, há um boom de interesse, depois o que? Reflui. E se você fizer também uma leitura na historiografia da escravidão, a quantidade de estudo sobre irmandade. Uma quantidade de estudo de irmandade, a brincadeira que a gente faz é que quando os escravos chegaram aqui, eu logo ofereci um cartãozinho: olha, você chegou, fez boa viagem, se tiver interesse em uma irmandade, me procura, eu fico ali na esquina da Rua do Ouvidor. Né? Mas é interessante esses movimentos de temas, de interesses, que é um pouco dessa relação da obra do Thompson, mas também a potencialização. O Paulo pode falar um pouco isso, mas eu me lembro que em Campinas, nos anos 90, a questão, um certo romantismo, era tão grande que o sonho nosso, né, junto com o sonho de terminar, junto com o sonho de terminar nossas dissertações e tese, era dar aula no Mobral. Todos nós queríamos dar aula no Mobral. Me lembro de eu ir no Largo do Machado perguntar como é que eu poderia me inscrever para dar aula para alfabetização de adultos, porque foi a trajetória do Thompson. Você sabe que o Thompson faz, né, ele ironiza muito nos livros dele, muito irônico, ele fala por que ele é tão perseguido se ele dá aula na universidade nos subúrbios, né, e não ele dá aula em Oxford, em Cambridge e outro mais. Então, acho que tem uma conexão aí de história intelectual e que eu quero chamar a atenção um pouco dessa historiografia produzida também por uma geração de historiadores negros que estão chega com muita força, né, principalmente aí já no século XXI. É isso, já vou receber mais um bilhetinho aí de hora. A gente tem muita coisa para falar, para conversar aqui, de trocar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Flávio. Foi ótimo. Eu vou já passar a palavra para o professor Igor Gomes, e aí, após a fala dele, a gente abre para as questões e para o debate. Tá bom? Igor, a palavra é sua. Obrigado, Flávio. Estou aqui agora pensando porque eu não falei primeiro. Eu vou fazer uma apresentação que vai ser menos arrojada em termos de digressão intelectual, de história intelectual. Imaginava que o Flávio pudesse fazer isso mesmo, porque o estudo dele está relacionado
diretamente, né, com a penetração de Thompson e desse tipo de história social, né, que é o tipo da história social inglesa, marxista, que se consolidou por aqui via Unicamp. E aí eu vou fazer um caminho mais historiográfico, mais dentro do meu tema, mais dentro daquilo que eu conheço. Espero não entediá-los. Mas antes de entediá-los, eu gostaria de agradecer profundamente a organização do evento por ter lembrado de mim, né? Entre tantos estudiosos de Thompson, estudiosos mesmo, né? O professor Badaró tem um livro sobre Thompson, pesquisadores que estão levantando documentação sobre Thompson, pessoas que tatearam, né, nesse desvelo da obra de Thompson desde os primeiros dias da chegada deles no Brasil. E eu não sou nada disso, mas eu tento fazer a minha brincadeirinha, a minha besteirinha com Thompson. E espero que vale a pena, que eu não tenha gastado dinheiro público à toa ao final dessa apresentação. Ele fica a critério de vocês, nas perguntas, nos debates. Podem ficar à vontade para produzir uma avaliação sobre isso. Bom, além de agradecer a Badaró, Marco, o Observatório da Classe Trabalhadora, pelo convite, eu gostaria também de dizer, assim como a professora Adelaide, né, que estava muito nervosa, eu também estou um pouco nervoso, porque falar de Thompson é importante, para mim foi importante. Eu me descubro historiador um pouco na relação com o estudo da história de Thompson, né, estudando Thompson. Eu tive uma formação na graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou da Bahia, eu sou de Salvador, mas me formei na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde Thompson era uma pessoa muito mal vista pelo setor marxista da universidade. Então eu entendi, me formei com alguns professores torcendo a boca para Thompson. Empiricismo, culturalismo. É engraçado que Thompson participa de uma mesa com Rafael Samuel, Stuart Hall, um desses debates internacionais, e chamam ele para fazer com o tema da mesa dele é culturalismo, né? E o debate é todo em cima, em torno da obra dele. Ele fica muito puto, briga pra caramba, né? Bem Thompson, pegando naquelas franjas e tal, briga com todo mundo na mesa e não tem culturalista porra nenhuma, né? Tipo, brigando com todo mundo, mas eu tive essa formação. E por conta disso, eu acho que eu terminei indo durante um tempo, correndo muito por uma formação, ainda aqui dentro da história, muito para a sociologia, para as ciências sociais, fugindo dessa prerrogativa do empiricismo e tal. E lembro até que Flávio, um dia que eu me encontrei com Flávio no Arquivo Nacional, que Flávio, eu acho que meio que mora no Arquivo Nacional, eu falando para ele que estava tendo muita dificuldade com a historiografia, e ele falou: não, mas vocês que vêm da história recente, né, porque meu mestrado é na história recente, é que são bons na discussão de Estado, de interpretação sociológica, não se preocupe não, eu estava muito preocupado porque eu me sentia muito neófito na história, na escrita historiográfica mesmo, assim. E ler Thompson, que é um historiador ousado, né, que é um historiador que repôs uma discussão gigantesca das ciências sociais, da ciência política, que é o tema das suas classes sociais, a luta de classe, quase que refundando esse debate de algum modo e resgatando Marx. Resgatando, segundo ele, o Marx, a tradição marxiana de fato. Então, eu me senti amparado, na verdade, muito pelo contrário da formação que eu tinha recebido, eu me senti muito amparado num historiador empírico, rigorosamente empírico, narrativo, mas também com um poder teórico muito forte. E a partir daí eu acho que eu meio que desabrochei para a história, para fazer historiográfico, para me desenvolver nesse aspecto mesmo. E o segundo motivo é uma homenagem não só a Thompson, que está fazendo faria 100 anos se estivesse vivo, mas é uma homenagem ao próprio Flávio, né? E esse é o meu maior nervosismo, não é para falar para vocês nem nada, não. Eu estou compartilhando a mesa com o Flávio e com Flávia. Flávia é uma historiadora da qual eu admiro absurdamente. Sempre falava para todo mundo, na turma, assim, eu falava: quem estuda aqui nessa sala é Flávio, né? Mas Flávio, bom, eu sou um pouco mais velho do que a maioria de vocês, a maioria, e
Aí eu não sou da época que o Google era tão acessível, né? A internet era tão acessível. Então, História de Quilombolas, que é um livro publicado pela Companhia das Letras, não tem a foto de Flávio. E os seus outros livros não tem a foto de Flávio. Então, certo dia, lá nos idos de 2001, 2002, Flávio foi fazer uma mesa na Câmara Municipal de Salvador com o professor João Zé Reis. E de repente eu descobri que o Flávio Gomes, que eu li, que gostava pra caramba, era negão. E eu falei, cacete, eu também posso. Né? Então, foi muito importante, pra mim foi muito importante mesmo. Lembro que eu encontrava Flávio, eu falava, professor, me desculpe te interromper, posso trocar uma palavra com você? Ele, claro, eu não sei o que, ele lembrava meu nome, e eu sempre ficava, ele lembrou meu nome. Né? Besta, bobo, mas de fato, uma parte do nervosismo, mas é por estar dividindo a mesa com o Flávio, que estava na minha banca, e, por exemplo, o nome do meu livro, que está aí, fazer um merchan, né? Flávio se vende por si próprio, eu não. Tem um livro aí chamado A Horda Heterogênea, está ali para o professor Badaró na mesinha. Né? Também foi muito influenciado pelo próprio Flávio, que botou no título da tese de doutorado a Hidra e o Pântano. E a Hidra é a Hidra de muitas cabeças de alguma forma, né? Claro que aparece na documentação a Hidra, mas é a Hidra também de muitas cabeças. E eu falei, pô, se Flávio botou, eu vou botar a Horda Heterogênea, que é um capítulo do texto de Linebaugh. E a Hidra também é do Linebaugh e tal. E, de fato, então, rendo as minhas homenagens aqui e agradeço o Observatório por estar podendo me proporcionar esse momento. Está gravado. Bom, eu titulei minha apresentação aqui como Thompson no Sertão Baiano, no Sertão Oitocentista Baiano, Cultura, Consenso e Paternalismo. Existe, ao lerem Machado de Assis, historiador, se algum de vocês for pegar Machado de Assis, historiador, do professor Sidney Chalub, ele trata rapidamente, ainda que rendendo bastante elogios ao texto, ao Vencedor as Batatas, do professor Schwartz, da USP, né, se não me engano, da USP, Sidney Chalub traça um debate rápido com o professor Stuart Schwartz, na discussão de que o paternalismo é um conceito que é possível ser utilizado para discutir a forma de dominação também para os escravizados. Na tese de Schwartz, esse conceito paternalismo, ele vai aparecer para tratar mais especificamente, para tratar dos homens livres, dos homens pobres livres, da clientela, né, livre que está relacionada ao universo do Senhor, né? E Chalub aponta esse problema no texto de Schwartz, dizendo que ele, em Machado de Assis, historiador, ele vai mostrar como o conceito de paternalismo é possível para ser encarado, para se discutir, de fato, a história da escravidão, sim. Né? E lá nesse texto, o Sidney Chalub apresenta, assim como Thompson, né, a ideia de que... Deixa eu botar no óculos. Apresenta a ideia, nesse debate, né, ele está apresentando essa ideia de que é possível fazer, que o paternalismo, da forma como Thompson trata o tema, da forma como Thompson expõe o tema, ele é uma demonstração de poder que se reveste de ultraconsensualismo, né? Ele tenta, de alguma forma, se mostrar uma forma de dominação, uma forma de poder, não uma forma de dominação, na verdade, mas uma forma de poder onde não há contestação a quem exerce esse poder. Os senhores ingleses, né, assim como os senhores dos escravizados no Brasil oitocentista, destrinchavam o seu poder, falavam do seu poder, tratavam as formas de controle patriarcal sobre a sua família, sobre a sua clientela e sobre os seus escravizados, como se ele não fosse possível ser contestado. E aí Sidney Chalub pega uma personagem né, uma personagem para mostrar como ele acaba de receber uma herança, ele herda todo o poder senhorial e ele mostra como rapidamente aquele jovem que acabou de ganhar o poder
já sabe da capacidade que ele tem do poder senhorial não ser contestado naquele momento. Essa é uma das facetas do paternalismo, né, que o Sidney Chalub está apresentando. Uma outra faceta do paternalismo, na forma como Thompson vai trabalhar, Thompson não aceita que o século XVIII fosse ultraconsensual. Ele vai dizer, é tão fácil achar um camponês benevolente quanto achar um salteador benevolente. Não existe. Robin Hood é um mito, né, inexistente. Assim como camponeses bons, obedientes e benevolentes é um mito, né? Thompson vai dizer isso. Então, o paternalismo como forma de exercício do poder através de um exercício ultraconsensual dos senhores, ele é uma análise retrospectiva do historiador. Ele não é a realidade do século XVIII inglês. Ele é uma análise retrospectiva do historiador que está olhando o século XVIII e vendo no século XVIII apenas as festinhas das damas, os senhores, a caça aos veados, né, os cachorros enfim, o teatro, aquele teatro da dominação, como Thompson vai chamar, esse negócio está abrindo e fechando toda hora. Então Thompson vai dizer que esse olhar é um olhar retrospectivo, um olhar de historiadores, né? É um olhar de pessoas que olharam para o passado e sentiram saudade daquele tempo histórico e produziram uma análise paternalista e condescendente da história da classe trabalhadora inglesa no século XVIII, que é o período que Thompson mais desenvolve seus estudos. Com isso na cabeça, com essa ideia na cabeça, eu fui, num texto recente que eu escrevi, enviei agora para uma revista, a submissão é às cegas, então não vou dizer quem é a revista, vai que tem um avaliador aqui. Mandei para uma revista. Com essa ideia, eu decidi enfrentar um debate parecido com esse que Thompson está desenvolvendo nas suas obras, sobretudo os patrícios plebeus, ali em Costumes em Comum, que é olhar esse século XVIII e mostrar a ausência de consenso sobre ele, né? E existe uma discussão que alguns historiadores, sobretudo os historiadores do final do século XIX, início do século XX, mas pasmem, alguns historiadores como de monta, né, alguns historiadores importantes como Luiz Alberto Muniz Bandeira, né, vai alegar, vai defender uma determinada tese, que é a de que a sociedade do couro, a civilização do pastoreio, as sociedades onde a monocultura não se desenvolveu e, pelo contrário, se desenvolveu a pecuária, a relação entre fidalgos e vaqueiros, e aí eu estou citando um livro de um historiador, tá, baiano, chamado Eurico Alves Boaventura, fidalgos e vaqueiros, ou seja, senhores e vaqueiros, era uma relação absolutamente consensual, absolutamente horizontal, onde a cultura e a forma de viver de um era exatamente a forma de viver do outro. Essa não é uma história que está apenas em Eurico Alves Boaventura, né? Alguns historiadores ou intérpretes da realidade brasileira, como Euclides da Cunha, defendem essa tese, Gustavo Barroso defende essa tese, Afonso Arinos defende essa tese, alguns pesquisadores, Câmara Cascudo, defende essa tese, alguns tradicionais intérpretes da realidade brasileira se voltaram para o sertão, sobretudo o sertão nordestino, Minas Gerais, né, esse sertão, e analisaram e interpretaram essa civilização como uma civilização sem conflito. Como o Marco estava falando hoje mais cedo, aqui pela manhã, Thompson usa muito o termo, esses historiadores queriam tornar o século XVIII uma civilização de uma classe só, uma sociedade de uma classe só. Então, esses historiadores do final do XIX e início do XX produziram uma avaliação de que essa sociedade do pastoreio era uma sociedade sem conflitos de classe. Era uma sociedade sem... Valeu, chefia.
fez agora. Mas qualquer coisa eu tenho dodó, tá? Esse aqui tá. Como se fala na Assembleia, para meu tempo aí. Você ligou o computador? Tá desligado esse aí? O problema não é no microfone. Esse aqui até descarregou. Puxa a tomada aí. Não, mas aqui a salinha lá é fechada, eu vou ouvir. Posso olhar, mas não é mais ou menos o tempo da noite. É,